Fala pessoal, Olá. a gente tá aqui pra reger o canal Richark Alves. A IA com 2 cérebros. E esse foi um patrocínio do Simon, Muito obrigada obrigada. pelo seu patrocínio, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. Você já ouviu falar em uma inteligência artificial que tem 2 cérebros? Não. Bem, Não. o lançamento do remake de Resident Evil 2 trouxe à tona uma criatura Remake? que viria a ser um dos perseguidores Mentira. mais populares da franquia. O Mr. X. Um cara imparável, com uma força esmagadora e uma capacidade de transformar qualquer área que você tiver Ele é do em um X-Men, local Mr. perigoso. X? Só que apesar de tantas Em qualidades, quê? ele ainda tem Pera uma aí. qualquer Opa. área que você tiver em um local perigoso. Só que apesar de local tantas perigoso. qualidades, ele ainda tem um defeito. Ele é muito simples. Ele só anda pra Ixi. frente. Quando te acerta pro um soco, lado. pra fazer algum emote, tipo, arrumar um chapéu, te dando tempo pra você Bater poder nele. contornar ele e passar por ele sem muito sufoco. Mas O que aí... torna ele extremamente fácil de ser burlado. Pois se tirarmos todas as suas qualidades, a gente Eu percebe não que ele só entendi. tem um cérebro. E esse cérebro coloca toda a sua força em dar socos e andar pra entendi. frente o tempo todo. E isso vale pra qualquer inimigo que você possa se lembrar em outro jogo. Só que Eita. recentemente eu tive a oportunidade de jogar Alien Isolation e lá eu encontrei um perseguidor igualmente capaz de tornar qualquer área perigosa, igualmente De verdade. invencível, Olha! mas ele faz mais do que isso. Ele pensa com 2 cérebros. E esses senhores Deveria ser Mentira. ficar é o loucura. Xenomorph, uma criatura que está em um jogo sobre isolamento, Yeah. desespero, sobrevivência, mas acima de tudo, um jogo em que você se sente uma presa. Nossa, ele tem e só rabetão. pode fugir. Tu viu que o rabo dele tava na mesa, dentro, no meio da mesa? Prazer, Richard. A premissa de Alien Isolation é bem simples. Sobreviver a uma série de encontros com Alien usando os recursos do mapa e os seus próprios recursos que você cria para ludibriar o bicho. Só que do contrário dos outros jogos da série, nesse, você não consegue matar a criatura. A única opção que você tem é se esconder mentira. e se esgueirar até a saída. Eu pessoalmente comecei a jogar pensando que Porque ele é tomaria uma muito chuva esperto. de jumpscares e Ai, bicho. Tá que pariu. Perdão, gente. Puxou aqui. se esgueirar até a saída. Eu pessoalmente comecei a jogar pensando que tomaria uma chuva de jumpscares e acabaria desistindo do jogo. Mentira. Inclusive Mas no não, começo né? eu tomei alguns. Só que eles foram diminuindo. E o medo de tomar um jumpscare foi trocado pelo medo de sequer ser sentido pelo alien. E o jogo conseguiu construir essa tensão graças ao comportamento do alien e quanto mais eu interagia com ele. A tensão, por exemplo, se mantinha ele vai ficando nos cada vez encontros mais com o esperto. xenomorfo, pois ele sempre parece saber onde eu tava. Se eu trocasse de área, em poucos instantes ele tava lá. Esse comportamento do alien pode ser explicado por uma coisa que as pessoas chamam de macro-IA. Ou macro-inteligência artificial, onde eu sou observado constantemente. E é ela que está informando a minha posição. Não de forma exata, mas um mais ou Onde menos, tá, mas fazendo o bicho área. circular os dutos, esperar um motivo, por mais minúsculo que ele seja, para descer deles e te caçar. E mesmo que ele desça dos dutos, caso não haja nenhum som sendo provocado, ele vai precisar ser orientado por esse primeiro cérebro a sempre estar seguindo um caminho que te leva até onde você se encontra, mas nunca entregando Nossa. exatamente onde, pois é aí que o segundo cérebro precisa trabalhar por conta própria, a fim de atingir esse objetivo. Esse segundo cérebro é a Por isso que a cabeça é enorme. Que tem... É, por isso mesmo. micro-IA, a microinteligência artificial. Enquanto ele tá me caçando, ou seja, a micro-IA tá em ação, existem dois estados. O primeiro é quando ele tá em um palco, em que é possível vê-lo e da mesma forma ele pode me ver. Mas enquanto isso não acontece, um medidor invisível de ameaça te indica a intensidade da presença do alien, que pode Pra variar ajudar dependendo isso. do quão perto ele tá, e se eu posso ouvir os seus passos ou grunhidos ou simplesmente vê-lo na minha frente. Porra, Quando o que medidor medo. atinge Cara, um que limite, loucura. a criatura vai se dirigir para a ventilação mais próxima e vagar na parte de cima do mapa, Nossa. buscando não só um motivo para descer de novo, mas preparar algumas armadilhas caso você passe por baixo de um duto cheio de baba escorrendo dele. Ai. Esse é o segundo Ai. estado, Não pode, chamado então. de bastidor. Nossa. Inclusive, quando ele entra nesse estado, ele simplesmente fica invisível.
Justamente pra não acontecer uma situação em que você tá andando e olha Pega pra de janela surpresa. da nave e vê um bicho voando no É. ar, assim, como se tivesse bugado. Quebraria a imersão, não quebraria? Quebraria, Mas é possível total. vê-lo através do sensor de movimento. E nesse sensor parece que ele tá Ó, se movendo maneiro. muito rápido, mas na verdade ele tá se teleportando mesmo. Ai, Por isso que a impressão é essa. Agora voltando, toda Eita. vez que eu ouvi Deve o ser som bem do alien difícil. entrando nos dutos, eu sabia que era hora de agir. Saí então de onde Nossa, eu tava escondido espelhado no e chão buscava ali na fazer água, um olha. objetivo o mais rápido possível, porque Isso não é mesmo bom. que parecesse que era um momento mais tranquilo, a tensão de imaginar ele descer dos dutos de novo me dava um sentimento de desespero. urgência. Como se eu não Ali pudesse salva o perder jogo aquela ali? breve oportunidade que eu tinha de cumprir uma tarefa. Essa ansiedade na gameplay é um dos pontos que me acenderam a curiosidade de entender porque, né? melhor como isso funciona em Alien Isolation. Mas explicar os dois cérebros é apenas a ponta do eu ia iceberg, gostar, pois o né? grosso de todo o comportamento da inteligência artificial fica na sua árvore de comportamento. Cada ação leva a uma reação, e dentro dessa árvore existem 100. Igual ou oposta, já diria. O quê? Oposta? Igual ou oposta, Não entendi. já diria Newton. Ah, tá. Tá bom. Todo marciano tem uma, Tem uma reação, tá. Igual ou oposta. Comportamento. Cada ação leva a uma reação, e dentro dessa árvore existem 100 possibilidades que representam suas Caralho, respostas a gente. cada coisa que fazemos no jogo. Essas coisas dependem muito do que cada player prefere fazer ao se esconder e ludibriar o alien. No meu caso, por exemplo, ao longo da gameplay, Nossa, eu me dá escondi até muito falha, ó. nos dutos de ventilação e em armários. E muitas das vezes acontecia do bicho checar esses armários, entrar nos dutos que eu tava escondido, e no último caso, dos dutos, a morte era certeira. Isso Caralho. passou a acontecer ao longo do jogo, pois no começo ele não fazia isso. A mesma coisa se aplica a uma situação onde Ele eu foi usava aprendendo. e abusava dos lança-chamas Aham, ele vai e aprendendo e vai molotovs, evoluindo. pois até então era a ferramenta mais efetiva possível contra ele. Nas primeiras vezes, o xenomorfo fugia imediatamente depois de tomar uma rajada de chamas, me dando tempo para fazer uma missão ou me esconder. Mas depois de algumas vezes abusando e abusando desse recurso, ele começou a responder de uma forma diferente. O alien não estava mais fugindo na primeira baforada. Ele apenas recuava um pouco, começa ficava a entender, parado né? e caminhava lentamente na minha direção. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei, putz, lascou. Ele aprendeu isso aí também, forçando um gasto maior de munição pro lança-chamas, até que de fato ele fugisse, porque agora, pra eu fazer ele fugir, Tem eu tinha que muita- gastar mais munição. Note que as Caraca. duas situações que eu exemplifiquei só passaram a causar uma reação diferente do alien Pois fazia após um muito, tempo. né? E isso, senhores, é a adaptação dele em prática. Quanto mais vezes Foda, tá? realizamos um mesmo Muito método maneiro, para tá? despistar ele, maior é a probabilidade de um ramo da árvore de comportamento dele ser E é, desbloqueado. que ele vai O alien não vai aprendendo, ativar vai assim. Caralho, É. que porra é aquela ali subindo de escada, Apareceu né? um negócio ali, né? Meu Ai, Deus. eu acho que se a gente tivesse vendo esse vídeo, você já tivesse colocado um negócio de grito Deus me livre igual. e mandassem o grito Não, não aqui, a botei- gente ia ter um Não. treco do coração. Não tá. Probabilidade de um ramo da árvore de comportamento dele ser desbloqueada. O alien não vai ativar as 100 aquele coisas cara que ele mesmo, pode nossa. fazer logo no primeiro segundo de tela. Só se você ativar um mod, é claro. Mas na verdade, ele vai priorizar as que ele entende que estão sendo mais usadas contra ele, moldando assim a dificuldade, como se fosse personalizada Foda, para tá. que cada pessoa sinta a experiência na mesma intensidade que as outras Não sei pessoas. lá que vai. Bem, antes mesmo do alien conseguir se adaptar, ele precisa absorver aquilo que ele sente, seja ataques como tiros e fogo, ou sons e toques, que lhe dão as informações capazes de desbloquear novas respostas, gerando assim a adaptação. Assim como o ser humano possui seus 5 sentidos, a IA do alien também possui os seus. Não 5, mas, por exemplo, a audição e a visão. Não só o xenomorfo, mas os outros inimigos do jogo, como humanos e androides, possuem não um, Eita, não dois, é Android. mas 4 cones de visão diferentes. Esses cones são o espaço que um NPC pode ver as coisas. E tudo que pisar nesse cone imaginário vai ser ele registrado consegue. no NPC. Tá. E uma entendi. resposta vai ser Como é que tinha isso, dada. não? Claro, dependendo do jogo. Vemos representações de cones em minimaps de jogos como Metal Gear e Dying Light. Mas entendeu. voltando pro Alien, nós temos o primeiro cone, que registra a visão geral com alcance bem longo. A focada, onde ele vai priorizar olhar para coisas específicas como um armário. O olhar periférico, que seria como o nosso te querido fuder. canto de olho, onde não estamos enxergando diretamente ou focados naquilo. E por fim,
o olhar aproximado, que o faz enxergar, Olha. por exemplo, coisas por baixo dos olhos dele. Dos Veja, tem que Cada ficar um desses quieto. cones vai te detectar de uma forma diferente, em intensidades diferentes. Se não houver nada entre você e os olhos dele, você vai ser dado como visto, mas não por completo, pois quanto mais tempo você estiver dentro de um cone de visão, mais a sua presença vai ganhando força aos poucos, até definitivamente você ser detectado e então Caralho, atacado. que Só loucura. que, senhores, não se esqueçam que ele também tem ouvidos. que jogo E esses deve ouvidos ser? são sensíveis a muitas coisas. Aí se A forma você fizer como ele anda, barulho por também. exemplo, pode chamar atenção em diferentes intensidades, sendo, por exemplo, o andar agachado muito menos barulhento do que sair correndo por aí. Só que já me ocorreu de andar na ventilação mesmo agachado e os sons que eu fazia acabavam chamando a sua atenção, voltando no naquela adulto deve parte onde fazer ele mais se adapta a barulho. essa forma de se esconder. Outros sons mais óbvios, como atirar com armas e bater em paredes, também fazem o bicho ouvir. Inclusive, eu usei isso ao meu favor algumas vezes em um trecho do jogo para manipular essa IA a matar alguns inimigos armados. Eu simplesmente boa. dei um tiro neles, me escondi e fiquei assistindo o circo pegar fogo. Olha. Presta aqui. Eu grito. Eu, caramba. O que acontece é que isso força o alien a sair dos bastidores imediatamente, mas dando uma janela bem curta de tempo para fugir. Agora, há os sons menos Muito óbvios também, que eu pensava que não chamavam a atenção, mas na realidade eram um chamariz mortal, como o sensor de movimento. O meu maior amigo na hora de saber a posição dos inimigos, mas também o meu maior inimigo quando eu tava me escondendo. Isso porque ele faz um sonzinho de bip quando detectar algo no radar. E esse som pode atrair a atenção do alien se ele estiver perto o suficiente. Isso já vale como dica. Use o sensor com sabedoria, pois você pode acabar como eu. É uma dinâmica bem parecida com a lanterna, que pode gerar uma também confirmação pode. visual para que o alien saiba onde você tá. Todas essas interações giram em torno do vagaroso processo de caçada do xenomorfo, que adota uma movimentação bem centrada em circular ao redor de uma área de interesse, explicando o motivo dele sempre estar onde queremos ir, como, por exemplo, um objetivo que queremos chegar. Enquanto ele tenta focar na busca pela presa, também circula em torno de uma alavanca, por exemplo. Mas felizmente a programação do alien não deixa ele ficar colado do lado do objetivo que eu tava tentando chegar há mais de 10 pra ter a minutos. oportunidade da Isso pessoa significa chegar, que né? existe um círculo protetor em volta de algo assim. E uma vez dentro dele, eu posso me considerar seguro, pelo menos por um tempo. O tempo que ele fica patrulhando ou dentro dos dutos de ventilação varia com a dificuldade e em qual parte do jogo nós estamos, como em áreas mais avançadas da campanha. Por experiência própria, minha jogatina foi no modo hard, que é a que a gente recomenda para ter a experiência completa. E lá no finalzinho do jogo, é eu complicado. tava tendo sufoco para passar certos trechos, porque o tempo O meu tem que ser o mais leve ficava nos possível. dutos estava muito mais curto. Então eu fui obrigado a diminuir a distância que eu percorri entre cada esconderijo, ainda por cima tentando chegar lá o mais rápido possível e sem fazer barulho. Pois se isso acontecesse, era batata pro alien sair dos dutos de novo. E pior ainda, fica mais tempo do que deveria patrulhando, justamente por causa dos barulhos que eu fazia. Se você então quiser ter uma experiência mais tranquila, o modo Easy vai aumentar o tempo que o alien fica nos dutos, diminuir Pode o ser barulho que pode ser você faz com normal qualquer também, coisa, né? nerfar a visão dele, diminuir o tempo que ele fica te caçando e aumentar o tamanho da Mas área de pra patrulha começar, né? em torno de Claro. alguma coisa, pra Pra justamente habituar te ajudar a seria se mover ok. mais tranquilamente. E se você aumentar a dificuldade, o contrário tem vai normal? acontecer. Bem, É eu não normal. poderia dizer nada mais Mas além normal de já é que difícil essa pra foi uma caramba. das experiências mais angustiantes, tensas e imersivas que eu já tive com um jogo do gênero. Eu espero que no Cara, futuro, muito maneiro. novos jogos com inteligências artificiais realmente inteligentes possam criar perseguidores tão implacáveis e adaptativos. Nossa, tá me Estamos em uma fudendo. época que a IA já consegue fazer Ai. clonagem de vozes, geração de imagens e até vídeos. E eu confesso que não tava dando nada pra esse bicho. Mas esse jogo me fez despertar um certo respeito. Um temor. Nossa. Algo que Ai. me faz reconhecer o valor que Ai. ele tem. E Pois o Alien rabinho do Isolation Victor provou que a agudo? alcunha de organismo perfeito pro xenomorfo não era em vão. Esse vídeo foi feito exclusivamente para falar da IA desse monstro e como ela funciona em grande parte. Claro que existem muitos detalhes e pormenores que podem ser explorados, mas acredito eu que o grosso da coisa foi passado aqui, com algumas experiências pessoais minhas para complementar. Enfim, eu agradeço a sua atenção até aqui. Muito obrigado por todo o apoio. Me corrijam no que for necessário e até a próxima oportunidade. Falou! Cara, deve ser muito maneiro jogar. Ah, que
Que medo. Deve ser muito maneiro jogar. Deve dar muito medo. Imagina só o rabinho dele Não, assim, mas ó, imagina você jogando. Não, batendo em você. você jogando num lugar que não esteja tão claro, Não, gente. você imerso lá Tá maluco. e você. Zerei esse jogo 4 vezes. 4 Meu vezes? Deus. Cara, Gente, deve ser aquilo- muito Eu ia maneiro. ficar me cagando inteira. Pô, mó difícil. Ele ia toda hora me matar. Por isso que eu falei jogar no modo fácil. E nas 4 vezes nunca parei de ter medo desse alien corno. É porque, caraca, Corno. imagina, Mas, o cara vai ficando inteligente de acordo com o que você tá. Tipo, ele vai pegando as minúcias do negócio e você vai Sim. ficando mais difícil de fazer o que tem que fazer. Cara, surreal. Isso é o que o gamer chamam de mecânica pica. Que a gente vê como uma engrenagem especial. Essas particularidades únicas. Cara, muito legal. Cara, muito Muito maneiro. legal mesmo. Muito maneiro. Eu com certeza nunca terminaria um jogo desse, porque eu não ia ter inteligência pra isso. Aí é assim, Nem porque inteligência você vai pegando emocional. as manhas durante o jogo, durante a Caraca, gameplay, easy, você easy, café com leite. vai aprendendo, pô. Mas muito interessante. Eu não sabia Cara, que muito tinha maneiro. essas coisas de aprender. De comando pra aprender. Eu também não sabia que tinha, não. Muito foda. É que eu também não jogo esses jogos, né? Muito foda. Cara, foi Enfim. muito maneiro esse jogo. E esse Alien é igual o Alien, não é? Que é o Alien, é o Alien? Alien do Alien. Ah, tá. Ah, tu já viu o filme? Não. Mas isso Ah, aqui ele tem. Eu já vi o filme há muitos anos, de milhares, eu era adolescente. Ah. Então tem Foda muitos que até anos. agora esse é o único jogo que tem esse tipo de mecânica. Pô, mas talvez isso Ah. inspire. Talvez, dependendo do tipo de jogo, claro. Não são Sim. todos os jogos que precisam disso. Mas, Mas eu acho talvez que isso comece a avançar, até porque deve ser Os muito jogos complexo fazer isso, né? Jogos desse estilo. Sim, sim. Começarem a fazer isso. Mas nem sei se serve pra todos, porque dependendo da porque- dificuldade. É. Mas, por exemplo, se Né? tiver um do Predador, também ia ser maneiro botar essa dinâmica aí. Eu achei do Predador. interessante dele ir aprendendo e tal. Deve ser Uhum. complexo na hora de fazer o jogo, porque as Sim, porque coisas tem que botar os interferem, comandos, né? né? É porque tudo interfere. Se Sim. você começar a fazer muito isso, o jogo detectar que você faz isso, e aí isso já passa. Entende, né? Tipo, falando da questão Uhum. mais. Né? Uns 7 anos. 7 anos? Ah, Caraca, então, mentira. Se ele é um dos únicos, então realmente não pegou, né? É, não deu certo. Talvez esse jogo talvez não tenha feito o estardalhaço que deveria para isso acontecer. É. Ou porque também funciona muito do jeito que tá, né? E talvez não dê tanto trabalho. Pode ser Tanto também. quanto, não sei. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, já o canal se for inscrito e... compartilha pra ajudar. Valeu, bye. Sei lá, cara. É, então é muito complexo. É muito bizarro, complexo. por isso. Tá, e como hoje em dia tá ficando cada vez mais cheio de minuciazinhas, né? Pra ficar cada vez Aham. mais realista e tudo mais. Tudo é muita trabalheira, então talvez isso Interfira, né? né, na E como produção não, de jogo não assim. sei se talvez tenha feito muito sucesso, então tem essas coisas também.